Olá, aqui é a Helga. Estamos aqui na Espanha no 11º dia do confinamento, ou quarentena forçada, não? Em inglês dizem lockdown. E eu tenho estado muito pouco presente aqui com vídeos no canal, porque eu estou tranquila, tentando analisar a situação, escutar gente no mundo todo. Tenho escutado médicos russos, especialistas ingleses, gente nos Estados Unidos. Presto muita atenção ao que estão dizendo aqui na Espanha os jornalistas, em quem eu confio há muito tempo, desde que cheguei a este país, e que estiveram analisando as coisas de uma maneira honesta no passado. Por exemplo, um desses jornalistas foi o mais importante denunciante, digamos assim, em seus programas de rádio, daquele ataque terrorista ocorrido no dia 11 de março de 2004, que matou quase 200 pessoas, feriu um montão de outras e causou um verdadeiro horror neste país, aquilo que ficou conhecido como os ataques terroristas de Atocha. Atocha é o nome da estação de trem em Madrid, onde colocaram umas bombas e que mataram tantos espanhóis e também residentes aqui na Espanha, que naquela manhã saíam para trabalhar ou para ir para a faculdade, estudar e tal. Bom, então o que eu quero dizer é que eu tenho escutado gente séria, gente que está vivendo na linha de frente esse problema do coronavírus, gente que é especialista em saúde, outros são especialistas em economia. Estou escutando muita gente. Sou muito curiosa e estou vivendo o problema aqui na Espanha, num confinamento que já dura, para mim, mais que 11 dias, porque na verdade eu me retirei bem antes, porque eu via o que estava vindo, já que com este canal que é católico e que acompanha os movimentos no Vaticano, eu estava vendo o que estava acontecendo na Itália. E antes mesmo já vinha acompanhando o que estava acontecendo na China. Então hoje eu decidi trazer um exemplo de um meio de comunicação que alerta, neste 26 de março de 2020, para a tragédia que está ocorrendo aqui na Espanha. A tragédia que oculta o governo. Antes de começar a ler esse artigo, eu quero dizer que nós hoje aqui na Espanha temos um governo que é formado por comunistas, separatistas, querem a separação da Catalunha do resto do país, e também terroristas. Por que terroristas? Porque existe um partido político que nasce do ETA, que é terrorista. Como chegamos na Espanha a essa situação? Muito simples, hoje nós vivemos em um mundo em que, em muitos países, quem está no poder não foi, na verdade, eleito. Foi colocado aí por umas forças muito poderosas e invisíveis. As últimas eleições foram uma fraude, a verdade seja dita, e quem está no poder hoje não é quem os espanhóis gostariam que estivessem. Esse atual presidente do governo espanhol, que chama-se Pedro Sánchez, em meados de 2018, conseguiu chegar ao poder através de uma moção de censura. A Espanha vive sob o parlamentarismo e não sob o presidencialismo, e existe a figura constitucional da moção de censura. E quem estava no poder antes era um senhor chamado Rajoy, que perdeu a moção de censura e subiu ao poder este Pedro Sánchez, do Partido Socialista Obreiro Espanhol, PSOE. Bom, este homem, Pedro Sánchez, com somente 3 semanas no governo, recebeu a portas fechadas e sem que a imprensa tivesse acesso, recebeu a George Soros. Recebeu George Soros com só 3 semanas como presidente do governo. A portas fechadas, sem acesso de ninguém mais. A imprensa não teve acesso a essa reunião, ninguém mais teve acesso. Estiveram os dois umas 3 horas reunidos falando sobre o futuro deste país. O que Soros quer da Espanha? Que se acabe, que se destrua. Quer a destruição da Espanha, e não só da Espanha, como de todo o mundo hispano, Espanha e toda a América Latina. É o que quer Soros, George Soros. Separação de Catalunha seria o começo. Bom, dito isto, que nós somos governados hoje por um lixo, basura se diz em espanhol, essa gente que está aqui no poder, já se pode imaginar como está sendo mal gestionada essa crise do coronavírus aqui. A Organização Mundial da Saúde, sim, faz parte do sistema da ONU, que é um terror. Eu sou uma das pessoas que mais denunciam a ONU, odeio
odeio a ONU, para mim acabava ontem a ONU, mas a Organização Mundial da Saúde, de todos modos, reúne dados de vários países, de muitos países, digamos quase de todos os países, com relação a esse vírus. Não podemos prescindir dela. Queiramos ou não, temos que ver os dados que estão aí. E a Organização Mundial de Saúde tinha avisado este governo que tinha que tomar cuidado com este vírus. O governo fez ouvido de mercador e, por cima, convocou reuniões multitudinárias na Espanha, em Madrid, para o dia 8 de março. Dia Internacional da Mulher, que é uma data muito cara a esses comunistas, né? Eles não podem deixar de comemorar essa data. Então, exatamente por negar uma crise sanitária que já vinha se vendo na China e na Itália e que tinha sido avisada aqui aos governantes, por terem eles negado essa crise e, por cima, terem convocado uma reunião multitudinária, milhares de pessoas juntas, no dia 8 de março, nós temos hoje o resultado que temos. A Espanha já ultrapassou a China em número de mortos pelo coronavírus. Bom, feita essa introdução, vou ler aqui esse artigo que é de hoje, 26 de março, e que mostra mais ou menos a tragédia que estamos vivendo aqui. E pode ser que sirva de lição para alguém em outros países que me escutem. A tragédia que oculta o governo. 3 dados alarmantes sobre o impacto do coronavírus na Espanha. A Espanha registra uma evolução muito pior do que a da Itália. O número de falecidos teria sido muito inferior se se houvesse atuado a tempo. Agora vai chegar a onda. Essa é uma das frases que pronunciou o presidente do governo, Pedro Sánchez, em seu comparecimento televisivo do passado sábado. Dita advertência, junto com a prorrogação do estado de alarme durante outros 15 dias, e que vai até o dia 12 de abril, essa advertência dá boa conta das duras semanas que o país vai sofrer como consequência da crise do coronavírus. Mas a que se referia Pedro Sánchez? Quais são os dados ou as estimações que o governo maneja para que lance semelhante advertência, sem atrever-se sequer a dar uma cifra sobre o possível número de contagiados e mortos que provocará o Covid-19 nas próximas semanas? Existem, como mínimo, 3 dados alarmantes a ter em conta com relação a essa crise para estimar o possível impacto que terá o coronavírus na Espanha. Primeiro, a Espanha está pior que a Itália. O primeiro dado é o dado oficial de falecidos por coronavírus. Na passada terça-feira, antes de ontem, 24 de março, a Espanha fechou com um total de 3.434 mortes, ainda longe das cerca de 7.500 mortes que já contabiliza a Itália. O problema é que a Espanha vai com alguns dias de atraso com relação à Itália, dado que o vírus propagou-se antes na Itália do que na Espanha. Daí que a comparação correta consiste em analisar a evolução dos contagiados e dos falecidos desde um ponto comum de início. Nesse caso, tal como assinala o Gurus Blog, a partir de ter registrado 17 falecidos. Aí é quando se observa que a situação espanhola é muito pior que a da China, onde surgiu inicialmente o surto, e é pior, inclusive, do que a da Itália. Mantendo-se essa tendência, portanto, tudo aponta a que o número de falecidos na Espanha será também superior ao desses 2 países antes citados, China e Itália. Segundo ponto, os casos reais são 10 vezes superiores. A Espanha já ronda os 50 mil contagiados confirmados, mas o número real é muito superior. Na terça-feira passada, com uns 64 mil casos oficiais, a Itália anunciou que a cifra real pode ser até 10 vezes maior. Vejam isso. Isto é, mais de 600 mil pessoas infectadas na Itália, segundo assinalou o chefe da Proteção Civil italiana, Angelo Borrelli. Ele disse: os números são diferentes. A epidemia vai mais rápido do que nossa burocracia. Um estudo publicado no passado fim de semana assinalava que a Espanha tão somente havia contabilizado 5% dos afetados. Uns 28 mil afetados naquela data, no fim de semana, devido ao escasso número de testes realizados, de modo que a cifra real poderia rondar 560 mil pessoas afetadas ou infectadas. A dia de hoje, 26 de março de 2020, superaria já o 1 milhão de infectados. Ainda assim, é muito difícil estimar,
já que esses números poderiam ser, inclusive, superiores, até multiplicar por 30 a cifra oficial, segundo diferentes estimativas existentes. E é que a Espanha, por muito que o governo se empenhe em dizer o contrário, é um dos países afetados que realizou menos testes para localizar e confirmar os contagiados. Quem mais realizou testes? Coreia do Sul. Até a terça-feira, dia 20 de março, realizou 316.664 testes. Depois da Coreia do Sul, quem mais realizou testes foi a Alemanha, outro país com um número pequeno de mortos. Depois vem Rússia, Austrália, Estados Unidos, Reino Unido, Noruega, França, Espanha. Até o dia 18 de março, a Espanha só tinha aplicado 30 mil testes. Está em 9º lugar a Espanha em número de testes aplicados. Depois da Espanha, vem outros países: Bélgica, Vietnã, Áustria, Colômbia, Finlândia e Brasil. Brasil, e eu digo isso porque a maioria das pessoas que vão me escutar em língua portuguesa são os brasileiros. O Brasil aplicou, até o dia 13 de março, 2.927 testes, de acordo com esta fonte que chama-se Our World in Data. Em todo caso, continua o artigo, e partindo unicamente dos dados oficiais informados pelo governo espanhol, os experts da Universidade de Valência, aqui na Espanha, estimam que o país alcançaria o pico de infectados entre o dia 20 de maio e o dia 6 de junho, com um intervalo de variação que pode oscilar entre os 600 mil e os 1.200.000 contagiados oficiais. A cifra real seria, portanto, muito superior do que a informada oficialmente. Ainda assim, continua sendo prematuro oferecer uma cifra fidedigna, já que, tal e como reconhecem esses mesmos pesquisadores, estão trabalhando em um modelo mais elaborado com novos parâmetros. Terceiro dado alarmante da Espanha. Vimos que no começo desse artigo dizia-se que são 3 os dados alarmantes. Primeiro dado alarmante é que a Espanha está pior do que a Itália. Segundo dado alarmante é que os casos reais são 10 vezes superiores. E o terceiro caso alarmante é o fato de que dezenas de milhares de mortos é do que estamos falando. E diz: mas a cifra mais alarmante, sem dúvida, será a do número de falecidos. Já existem algumas estimações oficiais a respeito. A Sociedade Espanhola de Medicina Intensiva Crítica e Unidades Coronárias, por exemplo, calcula umas 280 mil hospitalizações e 56 mil falecimentos por coronavírus, com um pico de contágios que se alcançaria no final de abril, como cenário mais provável se as medidas de contenção adotadas até o momento não funcionam, segundo informa o jornal El Confidencial. Por outro lado, uma informação interna dos serviços sanitários da Generalidad de Catalunya, datada de terça-feira passada, estima que o volume de infectados pode alcançar 5,3% da população total da Espanha, com um pico a finais de abril, exigindo a prolongação do confinamento até meados de maio ou princípio de junho. Na Catalunha, calculam uns 350 mil afetados e até 13 mil mortos, o qual, extrapolando dito cálculo ao conjunto da Espanha, somaria mais de 2 milhões de infectados e cerca de 80 mil mortos em todo o país. E segue o artigo. A inação, a falta de ação do governo, passa factura. Isto é, traz consequências. Diante de tal desastre, cabe perguntar-se o que teria ocorrido se o governo, em lugar de esperar até a semana posterior ao dia 8 de março, tivesse atuado antes para frear a infecção. A experiência de pandemias anteriores, como a da gripe espanhola de 1918, demonstra que a falta de ação por parte das autoridades se traduz na perda de vidas humanas. A cidade de St. Louis, nos Estados Unidos, adotou medidas 6 dias antes que Pittsburgh, durante aquela gripe espanhola, e registrou menos da metade das mortes por cidadão. Também o modelo teórico desenvolvido por Thomas Pueyo, baseado na experiência chinesa de Hubei, atrasar um dia a adoção das medidas de distanciamento social acaba gerando 40% mais de infectados. Olhem isso. Atrasar um só dia a adoção de medidas de distanciamento social acaba gerando 40% mais de infectados. De modo que, se as autoridades tivessem declarado o fechamento
no dia 22 de janeiro, em lugar de no dia 23, teriam reduzido o volume de casos em cerca de 20 mil pessoas. Tudo isso sem contar que os países que atuaram de forma temprana, isto é, atuaram cedo, contra o coronavírus, adotando medidas de prevenção desde o início, como a Coreia do Sul, por exemplo, registraram taxas de mortalidade até 10 vezes mais baixas, 0,5%, do que os países que esperaram que a infecção se estendesse de forma substancial. A Espanha, por desgraça, enquadra-se entre os países que atuaram muito tarde. As consequências estamos sofrendo agora. E assim termina esse artigo. Agora, eu gostaria de dizer também que desde os programas de rádio, os poucos programas de televisão que não estão impedidos por esse governo comunista, as pessoas, cidadãos na internet, meios de comunicação alternativos na internet, têm posto o grito no céu com relação a essa péssima atuação do governo. E estão pedindo que se aplique ao governo medidas de responsabilidade penal. Então, vejam isto. Advogados Cristianos, Associação Espanhola de Advogados Cristãos, está oferecendo assistência legal gratuita aos familiares dos falecidos pelo coronavírus, com o objetivo de solicitar ressarcimento por dano causado, sem que isso suponha um prejuízo econômico. Isto é, as pessoas que perderam parentes por causa dessa crise do coronavírus vão entrar com ação judicial para conseguir indenização. A presidente do Advogados Cristianos assegura que trata-se de colocar nosso grão de areia para ajudar as famílias afetadas a que se faça justiça e evitar mais mortes por falta de atenção do governo. Desde a Associação Espanhola de Advogados Cristãos, cremos que a gestão do governo poderia ser considerada juridicamente negligente, por isso, derivar em compensações econômicas para as vítimas. Todas essas pessoas que perderam um familiar têm direito a exigir responsabilidade patrimonial, penal, administrativa e contábil. E por isso, nós estamos nos encarregando de apresentar uma demanda judicial totalmente grátis. E, continua ela, a Espanha vai sair dessa situação apesar das inexcusáveis negligências de grande parte do governo. São centenas as iniciativas sociais que nos voltam a lembrar que a Espanha é um país onde a solidariedade cristã sempre brilha quando mais necessitamos dela. A Associação Espanhola de Advogados Cristãos, a Associación Española de Abogados Cristianos, é uma associação civil sem ânimo de lucro fundada em 2008. Defende, no âmbito jurídico, os valores inspirados no cristianismo. Está formada por advogados, procuradores, juristas, professores e estudantes de direito que trabalham a favor da defesa da vida, promoção da família e liberdade religiosa. Bom, pois vejam aí. Não são poucas as vozes que estão vindo a público para denunciar a irresponsabilidade desse governo espanhol no tratamento dessa crise do coronavírus. E é porque aqui, nesse artigo que eu li, não se fala, porque já se fala muito em outros artigos e em outros meios, todo mundo já está careca de saber aqui, que nos hospitais não está havendo condições nem sequer de trabalho para médicos e enfermeiras. Eu trouxe vídeos ao meu canal. Por sinal, tive que fechar a área de comentários, porque o povo é incrível. O que está acontecendo na Espanha deveria servir de lição para outros países. Não é preciso dizer muito mais. E, portanto, eu termino aqui este vídeo.